Então, tá bom. Eu vou, então, começar fazendo a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior. Vamos buscar a nossa ligação com a equipe espiritual do nosso cantinho, pedindo, mais uma vez, sua proteção, seu amparo para todos nós que aqui estamos no nosso grupo de estudos sobre a mediunidade e também para os companheiros e companheiras que ainda estão por chegar. Que possam os espíritos amigos e queridos nos intuir para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e comentar. Deixamos a nossa prece nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado, abrindo assim o nosso estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando, né, o capítulo, a lição número 49, eu acho que é isso, do livro Seara dos Médiuns, 49, isso, Tesouros Ocultos, em que Emmanuel faz uma alusão à questão número 295, né? Ao item 295, na verdade, e parágrafo 30º, né? 30. E, na verdade, é a pergunta número 30. E a gente lembra que o Emmanuel está tentando, né, sempre, é colocar a questão, né, o que a gente pode perguntar para os espíritos? Esse é o ponto principal, né? E aí nós começamos, então, né, a ler o capítulo, só um segundo, eu acho que é 24, eu acho que é isso. Capítulo 26. Acho que é 26. É o 26. E paramos na pergunta, no item 295, né, que é onde ele começa, que é das perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Porque o Emmanuel começa falando assim, tem gente que ainda fica perguntando para os espíritos, né, aonde que tem os tesouros escondidos, né, em que lugar que eles podem achar os tesouros, por que os espíritos não revelam, né? E aí o Emmanuel faz uma digressão a respeito disso e aponta para esse capítulo do Livro dos Médiuns. Então, nós estamos lendo o capítulo 26, né, que é das perguntas que se podem fazer. No item 295, nós paramos na pergunta número 13, ok? Que é, então, a pergunta que hoje nós vamos ler e comentar e vamos depois seguir, né, neste capítulo,
Ok? Muito bem. Eu não estou vendo a Elisete aí. A Elisete entrou? Não, né? Não, Então, Lisete Nilza, não vou tá pedir para aí. você. Você pode ler? Você está me ouvindo bem? Minha internet está um negócio. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Sim, Sim, Tá? sim, Então, Nilton. então só vou desligar aqui o ar. tá bom. O meu livro, ele é diferente do que o pessoal está lendo, mas fala a mesma coisa, tá bom? Tudo bem, não tem problema. Então, é o item 13, né? Pergunta 13. Pergunta 13 do capítulo 26. Isso. Que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a alguns sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. Pior que hoje eu estava me preocupando com isso. Então, Olha só que não, coisa, meu. Eu não, tava. mas Pode tem falar. algum espírito? A pergunta que eu lhe faço é assim: tem algum espírito que chegou para você e falou, você vai morrer dia tal e tal hora? Então. Você Não tem, perguntou né? e ele respondeu? Não, né? Você pode até ter um certo medo, né, da morte. Ah, vou morrer. Como que eu vou morrer? No dia tal, em tal hora? Será que é a melhor hora para morrer? Será que esse dia é bom para morrer? Né? Às vezes a gente até pode pensar. Mas É. o que os espíritos estão dizendo aqui para o Kardec e para todos aqueles que estudam sobre a Uhum. mediunidade, querem trabalhar com a mediunidade, né, é que se algum espírito, se você quiser saber e perguntar, você pode perguntar. Sempre vai ter espírito que vai querer responder, né? Lembra que o Kardec, ele trabalhava com a ideia de que um médium que estivesse treinando a psicografia, né, que usasse da psicografia, podia, inclusive, fazer perguntas e fazer a psicografia em casa, num ambiente restrito, né? Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho agora um escritório, né? Então eu fico nesse escritório e ninguém vem me incomodar. Então é como se fosse aqui o meu cantinho. E aí, né? Se eu quisesse, o Emmanuel sugere, o Kardec sugere que eu treine a psicografia em casa, né? A gente já sugeriu que isso não aconteça, mas na época do Kardec era comum. E isso daí levava também aos próprios médiuns fazerem essas perguntas para os espíritos. Você sabe a hora que eu vou morrer, o dia, a hora que eu vou morrer? Eles faziam essas perguntas, né? O Kardec, inclusive, dizia que as pessoas deviam fazer as perguntas com antecedência, escrever com antecedência sobre elas, tudo. Na verdade, né, se você está num ambiente em que não é um ambiente de uma reunião séria com outras pessoas acostumadas a se reunirem e fazerem os expedientes, né, de fazer o treinamento, depois a leitura edificante, tudo, você vai ter um ambiente em que muitas vezes podem vir espíritos zombeteiros, né? Então, essa é uma pergunta que se faz para os espíritos,
A resposta é não, não se deve fazer essa pergunta, certo? Porque não há nenhuma coisa boa, não há nenhum benefício em se saber que dia e que hora que você vai morrer, certo? Além do que, se você pensar que isto, né, já está previamente definido, né, é você acreditar no seu, na ideia do destino. Você está destinado a morrer, né, no dia 26 de janeiro de 2045. Aí você para, pensa assim, nossa, vou ter que ficar mais 25 anos aqui para poder fazer isso, não quero não. E não faz sentido. É, Então, o que o Kardec faz é porque as perguntas surgiam na época dele. é, E os espíritos estavam assim, larga para lá, não pergunta, porque isso daí, e não vai acreditar nesses espíritos, porque qualquer espírito que vier para dar esse tipo de resposta, dizer exatamente quando você vai morrer, né? É com certeza um espírito que quer causar medo, um espírito que quer brincar com você. Então, larga a mão. Não tenha medo, larga a mão desses espíritos e desse tipo é. de pergunta. Não, sabe, viu, o Ah, Eduardo, eu falei porque justo hoje, hum, na porta do meu carro, eu fui no supermercado, encontrei até com a Cecília hoje lá no supermercado do Pague Menos, e aí tinha bilhetinho para todo lado, inclusive na portinha do meu carro, da Vidente Ana, né? hum, E aí eu estava num dia assim, hoje, sabe quando você está assim, nossa, que dia maravilhoso, nossa, que dia bom, nossa. Eu falo, dá medo até de ir embora, né? hum. Porque quando a gente está muito contente, parece que uma coisa vai vir, a mania da gente. Ah, Aí eu pensei, não, eu falei, acho que eu vou nessa mulher só para ver, porque diz que você não precisa falar nada, vamos ver o que ela fala para mim. Mas pensando nisso, pensando, porque eu acho que a gente tem que ter pelo menos o mentor da gente, hum, devia preparar a gente o dia que a gente for, porque não é legal a gente não estar preparado assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, não é por causa do medo da morte, é o preparo mesmo, né? E nem hoje eu já levantei com vontade de dar fim em um monte de coisa, vou levar um monte de tranqueira aqui em casa, vou dar trabalho para meus filhos, né? hum. Então eu falei, eu vou dar uma arrumada, vou dar um fim em um monte de coisa aqui, porque aí eu não vou deixar nada para ficar preocupado, né? Porque não a gente fica meio pegado com as coisas. E por Sim. isso eu falei, será que se eu for na vidente, mas aí meu marido deu uma puta puxada de orelha minha, falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso não se faz, você parece que não estuda, mulher. Mas é mania sabe mania de querer saber alguma coisa que não deve? Aí é isso, por isso que eu achei graça hoje de vir essa pergunta aqui. Mas foi interessante, Mas porque agora respondeu. vou te dar um outro puxão de orelha, não é só o Carlos que vai te puxar a orelha, não. Deixa eu te perguntar, você não acha, né, que não é o seu mentor que tem que te preparar para a morte? Então, é É verdade. você que tem que se preparar, não é? Isso, E como é que você se prepara para a morte? Porque ela vai chegar de qualquer jeito. Como que é. você se prepara para a morte? Já pensou nisso? Ah, a gente tem que deixar tudo certinho, né, Eduardo? Tem que Assim, deixar tudo certinho. O que é deixar tudo certinho? Arrumar todas as coisas para ninguém poder. as contas, Que hora, as gente? contas, A hora que eu for, tá aqui essa roupa que você pode dar, isso daqui também. isso, não, essa Quer roupa aqui você dizer, pode me vestir, essa roupa você pode me colocar que eu gosto dessa roupa lá no. você acha que é isso que é se preparar para a morte?
Não, preparar. Não, eu sei, Eduardo, estou brincando. Aham. É isso mesmo que eu estou querendo chegar, para a gente refletir, né? O preparar para a morte, ela vai chegar e nós não temos, né, nenhuma, nenhuma decisão sobre isso, a não ser, obviamente, quando você faz a loucura de cometer suicídio. Aí você se prepara e faz isso e vai sofrer as Ah, consequências. Então, nós espíritas sabemos que, né, o suicídio é uma das situações mais sim, complicadas, né, tristes e de maior sofrimento para o espírito, né, quando ele não morre, morreu o corpo e ele passa a vivenciar, né, o sofrimento no uhum, mundo espiritual. Muito bem. Então, jogando fora essa questão do suicídio, nós não temos nenhum controle. Nós não sabemos, né? Então, é, como que é se preparar para a morte? É colocar, né, dentro das nossas ações do dia a dia, sim. né, e isso é um ponto importante, né, Fazer o bem, né? e o que o Evangelho diz para nós fazermos: respeitar o outro, perdoar as ofensas, né, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, Sim, né? Ou seja, ser uma pessoa de bem. isso. Pega Isso o mesmo. capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E veja Uhum. lá o que diz o Kardec sobre o homem de bem. Isso. Eu estudei bastante sobre o homem de bem com o Antônio. Exatamente. É aí que você está se preparando. E A aí o seu imperfeição, mentor, né? o seu mentor, se ele perceber que você está fazendo isso, ele estará ao seu lado, sempre se utilizando de você para Sim. auxiliar o próximo. Então, é isso que é se preparar para a morte. Uhum. É mesmo. Tá certo, viu, Eduardo? Não, mas é brincadeira isso. Isso aí Não, foi um lapso. Foi não, um. Mas eu tenho me preparado, sim. Eu tenho me preparado. Eu tenho faço de tudo para não deixar aquele homem velho vir uhum, de novo, porque tem várias vezes a irritação, né? Começa com uma irritação, aí quando você vê, você está ficando com raiva, de repente você já perdeu o controle, aí acabou tudo, aí não dá mais para fazer nada. pois é. Então, toda vez a gente mata no ninho, né? Eu falo assim, vou matar no ninho. Começou a nascer uma ideinha, mata no ninho, que nessa ideinha vem aí, É, não é é? isso mesmo. Tá Esse bom. tipo de ideia, deixa para lá. Certo? Aí a sequência da pergunta número 13 é a 14, Isso. né, que Então, segue vamos na lá. mesma linha. Como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época da sua morte? O Aí é mais outra. frequente. Espera só um pouquinho. Vejam a Ah, importância da pergunta. Como é que certas pessoas, por pressentimento, são avisadas da época da sua morte? uhum, E tem pessoas que interessante. realmente é como se ela pressentisse que ia morrer naquele dia, naquela hora Isso. ou não, ou dali a alguns dias. É um pressentimento, mas Uhum, não é um espírito que veio falar. entendi. Ou vamos ver o que acontece na resposta dos Uhum. espíritos. Vamos lá. O mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade. Eu não tinha lido. Uhum, E que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso, essas pessoas, para isso, estando preparadas, não se amedrontam nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação. Ou se gostais mais,
E para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseiro por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Pois é. O problema é que mesmo entre os espíritas, né, tem gente que morre de medo da morte. Não é? Por que É o será? desconhecido. É. Não, A mas gente já você. morreu. Já. Não, não, não. Você é médium. Você não permite que os espíritos falem por seu intermédio? Você não Sim, sabe que o mundo dos espíritos existe? Que o sim, espírito claro. vem conversar por seu medo, por você? Sim. Portanto, né, nós espíritas sabemos que a vida continua. Oh. Morre o corpo, o espírito sobrevive. Simples assim, não é? E Uhum. por que que a gente tem medo da morte? Então, se a gente se preparar para que, quando a morte chegar, né, nós estarmos trabalhando, né, dentro de nós para superarmos as nossas dificuldades, para sermos pessoas de bem, para agirmos do bem de todos e assim por diante, né? E principalmente nós espíritas que sabemos que a vida continua, realmente a morte seria basicamente tira uma veste de pano grosseiro, a carne, né? Dura, tem osso, tem tudo quanto é órgão, a gente é limitado porque a gente não consegue muitas vezes expressar tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos e tudo, certo? E por uma veste de seda, que é a de um espírito, né, livre, um espírito que já não tem mais as amarras da, da, da carne para impedir a sua plena manifestação. Muito bem. Então, se você tiver o pressentimento da morte, né, você não vai se assustar, você não vai temer a morte. Aliás, isso deveria ser, né, perene dentro de nós. A morte é somente uma separação da alma do corpo físico, ou do espírito encarnado, né, do seu corpo, que lhe serviu de morada por, né, um certo número de anos, que é bem pequenininho comparado com a eternidade do espírito. Então, vamos trabalhar dentro de nós, né, deixar de lado qualquer medo a respeito da morte. O que acontece muitas vezes é que a gente pensa assim: como que eu vou morrer? Será que eu vou É, morrer num acidente? Será que eu exato. vou morrer, né? Assim, que nem aqueles caras que deita, dorme e não Isso. acorda mais? Ah, aí é legal, né, É, Eduardo? será que é? A gente não sabe. No final das contas, não é a mesma coisa? O espírito não se separa do corpo? É, separa. Então, quando a Mas não gente tem aquele lê, choque, né? olha, então, você leu, nós estudamos aqui, né, o livro Obreiros da Vida Eterna, lembra? No Lembra? livro Obreiros da Vida Eterna, mesmo aquele espírito mais capacitado tem algumas dificuldades, né? Por quê? Porque as células físicas não querem a separação, certo? Das células espirituais, Uhum. daquilo que as vivifica. E, naturalmente, ao ser separado a célula física da célula, desculpa, a célula do espírito da célula física, a célula física começa a morrer. Por que que a gente tem dor do infarto? Uhum.
que são células que estão morrendo, e são células musculares, né, do músculo cardíaco, que não tem suprimento, elas morrem, certo? E você tem a dor, porque ela te avisa, olha, eu estou morrendo aqui. Isso é um mandado para o nosso, por meio de impulsos nervosos, para o nosso cérebro, falando, olha, me ajuda aí, porque eu estou morrendo. Então, nós temos dor. Durante o passamento, acaba tendo dor. Mas, se o espírito estiver pronto para deixar o corpo sem se preocupar com aquilo, o desligamento vai ocorrer, mas ele não vai nem se preocupar. Então, não tenhamos medo da morte. Ela vai chegar para todo mundo e a gente não sabe dia nem hora. Vamos viver bem para morrer bem. É, isso mesmo, pai. Não é? Então, é importante isso, a gente ter muita clareza sobre esse aspecto. Desse jeito, gente, nós, então, né, terminamos este item que nós estávamos e vamos continuar agora sobre as perguntas, né, sobre as existências, né, passadas Passadas e futuras. e futuras e vindouras, né? Olha só, tem gente que pergunta, né? Quem eu fui? Geralmente a gente pergunta assim: eu fui um rei? Eu fui uma rainha? É lógico que é muito legal perguntar sobre isso, né? A gente sempre pensa que é, né? Mas será Então, que isso vai ajudar a gente de alguma isso forma? eu acho que não. Acho que atrapalha, né? Vamos lá ler, então. Vamos lá. Item 15, da questão 290. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite, algumas vezes, que sejam reveladas, segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras, e nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer a uma vã curiosidade. Isso. Durante, numa época aí, principalmente na época, na década de 80 e 90, né? Nós tivemos o aparecimento na verdade, até um pouco antes, né? Nós tivemos o aparecimento de pessoas, acho que era um psicólogo, um médico, chamava Brian Vass, acho que era isso. Eu não lembro exatamente o nome, mas ele lançou a ideia da terapia de vidas passadas ou de outras existências, né? Por quê? Porque ele, estudando, ele atendia pessoas que iam fazer terapia com ele, né? E elas tinham medo de coisas, relatavam sempre os, o que eles chamavam de lembranças recorrentes, né? Era um sonho que sempre acontecia, sempre aparecia do mesmo jeito, uma coisa e outra. E ele, então, começou a perceber que determinadas pessoas, conforme ele ia conversando, ela ia indo cada vez mais fundo e, de repente, revelava coisas que tinham ficado muito fortes, gravadas na mente deles, né, da pessoa, certo? E que trazia todas as fobias, todos os problemas que ela tinha nesta vida.
E aí, ao tomar conhecimento de que isso aconteceu numa vida passada, e ele conversando e trabalhando com as pessoas, elas então perdiam a fobia, entendiam a situação, tal, que aquilo que passou, passou e não tinha mais nada, e elas ficavam curadas. Então, ele criou toda uma vertente de atendimento nessa direção. Então, existem profissionais, né, que eu não conheço o suficiente para dizer, né, mas existem profissionais sérios e aqueles profissionais que querem ganhar dinheiro, né? O grande problema que a gente encontra, né, é que podem existir pessoas não preparadas, né, ou terapeutas não preparados para dar o suporte que o paciente precisa ao se defrontar com o seu passado, certo? Situações, por exemplo, em que a pessoa, né, se vê, né, atacada pelo próprio pai, morta pelo próprio pai, ou né, e a pessoa tem aquela fobia contra o pai, tem uma coisa, tem outra. Então, existem tantas situações, né, que é preciso tomar muito cuidado, mas esse tipo de terapia existe no nosso, na verdade, em várias partes do mundo. Ela começou principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Muito bem. Já falo, então, só um minutinho. Aí, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque você pode mexer num vespeiro muito grande, né? E sair muito machucado das picadas que podem aparecer. Fala aí, Antônio, por favor. Não, o nome do autor é Brian Vass. Ah, então é isso mesmo. E tem uma história muito interessante de um senhor que tinha gastrofobia. Ele trabalhava num prédio de mais de 20 andares e ele não podia entrar no elevador, porque ele entrava em desespero. Então, ele tinha que subir 20 andares, que é um problema. Né? Procurou esse tratamento, ele descobriu que ele foi enterrado, né, nas vidas passadas, ainda com vida. Né? Acordou, ali preso e tal, esse foi o ponto que o médico, o terapeuta, foi cuidar dele. O problema é quando a pessoa quer saber se quem enterrou ele está vivendo com ele. Né? Até esse é que é o pepino, né? Querer saber de quem causou esse mal para ele. Agora, se ele se cura dessa claustrofobia, tomando conhecimento que aquilo já acabou, não tem mais, e toca a vida para frente, maravilha. O problema nosso é querer saber, né? Às vezes a pessoa tem uma dor, alguma coisa, foi por causa de um tiro durante um determinado conflito e tal. Agora, quem deu o tiro não interessa, né? É isso que o terapeuta, né? Eu estava lendo, coincidência também, eu estava lendo sobre isso esse dia. Esse é o cuidado que o terapeuta tem que ter, né? E do espírito que está atendendo também, porque muitas vezes isso é trabalhado nos dois planos, né? Isso, é preciso ter muito cuidado, exatamente por isso. Só que é uma sessão, né? Nesse caso que a gente tem, esse tipo de terapia, né? Ela é uma terapia, é um trabalho do terapeuta, ele vive disso, né? Mas é lógico que, se ele tem todo esse cuidado, como você está apontando, né? Ele, com certeza, ele é muito bem assistido e é possível ou não revelar, e aí a espiritualidade vai ou não auxiliar nessa questão. Eu lembro uma vez, viu, Eduardo,
Uhum. e estava na onda desse negócio de vidas passadas e tal, e o homeopata, inclusive, que cuidava da gente, ele falava, não, faz uma... Aí eu conheço uma pessoa que faz essas regressões e tal. Eu falei, não, antes disso eu vou conversar com o orientador do centro, para ouvir a opinião dele, né? No caso, foi o pai Tomé. Eu falei assim, a Uhum. pessoa falou assim, ó filho, falar uma coisa para você. Você já teve machucado? Eu já, sim. Pai Tomé, sim. Quando você tira a casquinha dele, o que acontece? Não sangra. Então, tem coisa que é para continuar cicatrizando. Então, não vai mexer naquilo que não é recomendável. Você não está com gastrofobia, não está com problema nenhum, vai cutucar para quê, né? Se está com angústia, está com algum desequilíbrio, alguma coisa, mas não é por aí que você vai curar. Vai fazer o bem, vai ajudar alguém, vai sair do casulo, né? Vai seguir aí com a caridade verdadeira e tudo, que aí a coisa resolve. Né? A doutrina abre esse caminho para a gente, mas estava numa onda danada, são uns 15 anos, mais ou menos, atrás. Ou mais, eu nem me lembro. Então, aí eu vou contar também uma outra história bem interessante, eu acho que eu já contei aqui, sobre a minha irmã, né? A minha irmã estava fazendo a faculdade de Educação Física, uns 4 anos, 2, 3 anos antes de eu começar a estudar também, né? E ela ia bem em todas as disciplinas, ela gostava e tudo, mas em natação ela fazia tudo legal tal, mas ela não conseguia mergulhar. Ela não mergulhava e o professor de educação física pegou no pé dela e falou: enquanto você não mergulhar, você não vai passar nessa disciplina. E foi isso que aconteceu. Ela não mergulhou, ele a reprovou, né? Bom, e esse negócio ia indo e ela ia ter que sair da faculdade, ela precisava, né, se formar e trabalhar, tudo. E aí um dia eu estava na casa dos meus pais, lá em São Paulo, né, e meu pai tinha a assistência de um preto velho, que era o pai Joaquim, que era o seu guia espiritual, e, e ele falou, hoje nós vamos fazer um trabalho especial. E estava eu, a minha irmã, eu não lembro mais, tinha uma outra pessoa, minha mãe, meu pai, acho que era isso. Nós estávamos em bem poucas pessoas, e aí começou o trabalho, né? Foi um trabalho da casa, na nossa casa, um trabalho mediúnico. E, e aí a minha irmã começou a falar assim, eu estou me vendo num lugar assim, 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 e aí ela começou a tremer e dizer que ele estava vindo, né? E ela não ia querer de jeito nenhum. Então, para encurtar a história, ela, o filho do dono da fazenda, ela era filha de escravos, né? O filho do dono da fazenda queria ela para ele e ela falou que não. E aí quando ele estava para colocar as mãos nela, né, para levar embora, ela pegou e se jogou no rio, mergulhando de cabeça, né? E morreu afogada. No final das contas, foi praticamente um suicídio, né? Que ela não sabia nadar, era jovenzinha e tal. E com com essa descrição, e o, o pai Joaquim trabalhando com os espíritos que eram ligados também a ela, tudo, né? Ela conseguiu perceber aquilo que lhe causava o medo de mergulhar, né? Ela ficava apavorada, cara, não tinha o que fazer, ela não mergulhava de Não, jeito. é terrível isso, que é uma coisa marcante, né? Ela é uma coisa muito marcante. Marcante para o espírito. E aí terminou o trabalho, tal, né? Ela chorou muito, tal, aquelas coisas, né? Porque É abala natural. bastante, mas aí o professor falou assim, vai mergulhar?
Ela falou assim, claro, como que você quer que eu faça? Um mergulho normal. Não, não, não. E ela fez aquele mergulho, né? Em vez de ser barrigada, né? Mergulho normal. Correto, né? De novo, Kelly, tu fez 3 vezes, 4 vezes. Ele falou assim, está aprovada com 10. Pronto. A partir daí, ela falou assim, você pensa que eu mergulho hoje? Não mergulho, não. Eu estava aqui na piscina em casa um dia, eu falei assim, dá uma mergulhada aí, Teca. De jeito nenhum, não mergulho, não. Não, porque ela foi. O objetivo era, O objetivo era foi... bem ajudar ela no objetivo, agora é Esse. com ela, né? Mas como é interessante, né? Não, e Então, às vezes é necessário. isso. Então, este conhecimento, e é nesse sentido que eu, quando a gente olha, né, uma resposta como essa, obviamente, na época, nem se pensava nesse tipo de discussão, né? Desculpa, de tratamento, né? É de terapia mesmo. Psicológico e tal, né? Mas ele coloca assim, bom, se for para o seu bem, né, com um objetivo específico, Útil. ele pode revelar, e geralmente vai ser de maneira espontânea. Aí é que tem a diferença aqui. Então, a gente pode ter o pressentimento de alguma coisa? Pode. A gente pode ter um determinado pressentimento ou uma revelação. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Então, tudo bem. Passou? Passou. Já era. E se, em alguns casos, se a pessoa for séria, se a pessoa for bem assistida, tudo. Eu falo isso porque, quando eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, tinha uma moça que era do nosso grupo de estudos lá, lá no Allan Kardec Study Group, né, formado pela Janet Duncan. E a Janet, quer dizer, no trabalho, né, mediúnico, essa moça tinha mediunidade, a gente percebia, ela recebia alguns espíritos e tal. Aí ela começou a estudar sobre terapia de vidas passadas. A partir daí, ela fez um curso lá e começou a trabalhar como terapeuta de vidas passadas. Ela simplesmente ligou a mediunidade dela com isso e tal, mas ela perdia o equilíbrio facinho. É, Ela não era preparada para isso. não Ela, veio para isso. e a gente precisa estar muito, muito atento para que a gente não caia aí, né, em esparrela. Então, sabe, ouça o pai Tomé. Então, Não ele arranca a feridinha, não arranca o... vai sangrar, né? Para quê? Não é mesmo? A não Deixa ser que quieto. seja absolutamente Se a necessário. gente veio com esquecimento, é para esquecer, né? Não é? É para esquecer, não é para lembrar. E, e passar pela dificuldade, porque ninguém, né, vem com o intuito, né, de falhar. A gente vem sempre com o intuito de vencer as nossas dificuldades. Algumas, porque a gente não consegue vencer todas ao Não, mesmo tempo. não dá tempo. Não tá numa única vida. Por isso que nós teremos várias. Não E dá se é tempo. assim, vamos, né? Vamos passar pelas dificuldades numa boa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem uma pergunta A aqui. É, porque certos espíritos jamais se recusam a, a essas espécies de revelações? São espíritos zombeteiros que se divertem a vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas,
Todas as revelações dessa natureza, que não têm um fim eminentemente sério e útil, Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médios e crentes que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretende ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns, estranhos uns aos outros, e que tivesse sido revelada anteriormente. Então, aí haveria razão evidente para crer. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, Não, peraí. ocorre... Não, é outra pergunta. Vou fazer uma de cada vez. O meu caderninho não tem A, B, C, ele é Não. sem vergonha, meu. Então, tá bom. Então, a primeira questão, né, é que, geralmente, né, as pessoas perguntam, ou às vezes até o espírito vem e fala assim: você foi um rei no passado, você foi uma rainha importante, que fez isso, que fez aquilo. E vaidadezinha, né, uma pequena vaidade, a gente fica todo orgulhoso. Olha, eu fui um rei, eu fui isso, eu fui aquilo, certo? Aí o próprio espírito fala assim: não seria muito mais interessante que antes você fosse um pequeno servo e depois você se tornasse um rei? Se fosse para ser, se der, né, essa ideia de que o rei é mais importante que o outro, né? Então, ele comenta esse tipo de coisa. Por quê? Porque, né, a gente não vai procurar a vidente lá para responder algumas coisas sobre a nossa vida e paga para ela. É assim que as pessoas fazem, certo? Tem espírito ali? Vai saber, não é? Será que tem? O que a gente precisa entender, né, é que se você, como médium, fizer as perguntas e os espíritos responderem, a gente tem que entender. Isso daí é uma resposta falsa. Não é para dar crédito. Aliás, nem se devia ter perguntado. É importante a gente entender. Mas, se for importante que uma determinada situação de vidas passadas, né, fosse de relevância para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento de uma situação ou de outra que estamos enfrentando nesta vida, né? Então, tudo bem, mas os espíritos mesmos respondem ao Kardec. Então, faz assim: essa informação vai chegar por diferentes médiuns que não se conhecem uns aos outros, certo? Que vão dar a mesma informação, mesmo que seja uma pequena mudança aqui ou ali de forma, mas o conteúdo é o mesmo, né? E essa informação vai chegar para nós, certo? Então é importante a gente entender aquilo que realmente é útil, que vai nos levar aos objetivos de
atendermos a uma determinada solução de problema, isso e aquilo, vai nos ser passado pelos espíritos, de uma forma ou de outra. Que foi o método, inclusive, que o próprio Kardec fez, certo? Ao fazer as perguntas aos espíritos, ao criar o corpo doutrinário, né, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e assim por diante. Ele se valia de perguntas enviadas, né, e respondidas por diferentes médiuns de diferentes lugares que não se conheciam e cujo teor era igual ou muito próximo um do outro. E assim, então, fica claro, né, como que a espiritualidade superior traz as informações necessárias para nós que estamos encarnados. É através, né, de informações de muitas pessoas diferentes com o mesmo teor e em lugares diferentes. Então, eu estou lá no nosso cantinho, uma pessoa vem e me fala uma determinada coisa. Tá bom, tá legal. Aí eu vou num outro centro espírita e a pessoa fala assim, você sabe, queria te falar uma coisa que eu estou vendo uma coisa assim, 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 relacionado à mesma coisa que foi. E outros médiuns vão chegar e falar. Bom, então, é um alerta, é uma informação que me foi trazida pela espiritualidade superior por diferentes médiuns. E mais, essa informação tem que passar pelo crivo da minha razão. É razoável ou não é razoável a informação? Ela se coaduna com os preceitos da doutrina espírita? Ela está baseada e tem ligação, né, na sua totalidade com o Evangelho, no sentido de que eu vou, com aquilo, ser melhor? Se isso tudo bater, essa informação foi relevante. Se não, larga para lá. Não vai fazer diferença na sua vida. Vamos mais uma? Só para ver o que... Vamos. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Não, isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir o vosso passado. Ver o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, número 392. Certo? É isso aí. Certinho. Então, esse é o ponto, né? Muito claramente, olha, pode ter, não, vai ter algum problema? Não, pode, algumas coisas podem não ser reveladas, né? Agora, você mesmo pode, ao analisar a si mesmo, fazer aquilo que a Lídia, né, uma das fundadoras da nossa casa, falava, vai lá na frente do espelho e pergunta se você foi uma pessoa de bem naquele dia. Você conseguiu, né, fazer as coisas que precisava. Por quê? Porque aquelas coisas que estão nos acontecendo, muitas vezes, não parecem ter razão nessa vida atual. É estranho. Mas a nossa condição de espírito vivente e as decisões que tomamos, as coisas que falamos, né, trazem, então, essas
essas situações de que nós mesmos podemos saber, né? E por que que o esquecimento do passado nos é dado. É muito importante esse esquecimento, que é uma das coisas que muitas pessoas que não são espíritas, né, não aceitam. Ela fala assim: você não pode me cobrar uma coisa porque eu não sei o que eu fiz no meu passado. Se eu souber, então tudo bem, aí você pode me cobrar. Mas se não, não. Né? Da mesma maneira que eu não posso ser cobrado por coisas que eu fiz no meu passado. Eu não sei. E aí eles não querem aceitar a ideia da reencarnação e as consequências das nossas ações do passado na vida presente. Porque é isso que acontece conosco. Nós vamos nos encontrando conosco mesmos, né? Por quê? Porque nós plantamos e vamos colher aquilo que plantamos. E este é o ponto-chave, né? Você não precisa saber o que plantou, mas olhe o presente e você vai ver o que você está colhendo, não é? E a partir daí, buscar fazer o melhor. Nós vamos ter que encerrar. Eu vou pedir para a Cecília fazer a nossa prece de encerramento deste estudo e abrir já para o Antônio no estudo seguinte. Ok. Obrigado. Nós paramos na pergunta 16, né? Isso, exatamente. Tá bom. Bem lembrado. Então, nós vamos mais uma vez agradecer por esse momento de estudo tão importante para nós. Que a nossa prece de gratidão, Senhor, possa envolver os irmãos que junto conosco também vieram aprender, agradecer a ajuda que tivemos dos irmãos que nos assistiram, agradecer a ajuda do nosso irmão Eduardo, agradecer a companhia de toda essa classe aí, desse estudo online que estão junto conosco nesta noite, que todos tenham uma boa noite, e que o estudo do nosso irmão Antônio também seja amparado e protegido, e que tenha um bom entendimento de todos também. E a nossa prece de gratidão por tudo, que ela possa ser encaminhada aos dirigentes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e dos países, e de todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflito. Que eles possam, Senhor, governar com pensamento em Deus, no próximo e na natureza, buscando assim a paz universal. Que essa prece também possa alcançar todos os nossos irmãos, onde existe pranto, dor e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Sim, Boa sim. noite a todos.